aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça para baixo. Olá famílias e alunos, essa é a hora do aluno de agosto. Bora participar? Conta aí pra gente, o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? Para participar, basta postar um vídeo de até 30 segundos lá no nosso Instagram com a hashtag Saberes em Casa. A gente se vê! Olá, educandas e educandos da EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos e todas muito bem aí se vacinando. E aí, pesquisaram sobre o que quer dizer a desigualdade social para vocês? Fizeram a lista do que observaram aí a respeito do assunto no entorno de vocês? A gente falou bastante sobre esse assunto, acho que no programa anterior, né? Trabalhamos bastante questões e pontos importantes. E no programa de hoje a gente vai refletir um pouco mais sobre o assunto, vendo outros pontos também que são bem importantes, tá? Mas não esquece, tá, gente? Compartilha com a gente a produção de vocês, a gente quer muito saber aí o que vocês estão produzindo para conhecê-los melhor, conhecê-los e conhecê-las melhor, tá? Antigamente, quando nos referíamos aos gêneros, falávamos sobre as diferenças entre o masculino e o feminino, tá? E também falávamos sobre a desigualdade entre eles, né? Entre eles e entre elas. O homem ainda ganha um salário maior do que as mulheres, exercendo a mesma função. E se for uma mulher negra, então essa diferença aumenta ainda mais. A gente ainda tem, né, no imaginário coletivo que os negros e as negras são descendentes de escravos, né? Mas na verdade são descendentes de reis e de rainhas, né? Mas, enfim, isso vai provocar o quê? Isso acaba provocando um aumento na desigualdade social, nas desigualdades sociais que a gente tem tanto conversado. Pelo fato das pessoas não perceberem ou não quererem enxergar e perceber o ser humano como uma raça apenas. Lembra que a gente falou sobre isso? A raça humana, não é verdade? Vocês pensaram bastante sobre esse assunto que é tão importante? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo falando sobre igualdade de gênero? Promoção de igualdade de gênero. Nossa Constituição garante: os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas a história e a realidade mostram que essa igualdade ainda é uma ilusão. A origem está no patriarcado. Você sabe o que é? É o modelo em que o homem é visto como a autoridade máxima. Esse sistema influencia na família, na religião, na escola e até nas leis. Quer um exemplo fácil? O trabalho doméstico. É como se fosse uma obrigação da mulher e sequer é reconhecido como trabalho. A superioridade do homem e a submissão da mulher passam a ser consideradas naturais, ou seja, invisíveis. O perigo é que essa desigualdade explora, violenta e mata mulheres. 137 mulheres são mortas por dia no mundo por um membro da família. A maioria dos casos de violência física e psicológica contra mulheres é provocada por homens conhecidos, geralmente parceiros. Essa realidade precisa mudar. Isso começa com você. A solução também é um processo. É para isso que estamos aqui, para te ajudar a perceber ideias e comportamentos distorcidos. Frases machistas são um exemplo que servem para criar uma cultura de superioridade masculina e precisamos dar um basta. O que fazer? Rever a masculinidade, deixar expressar os sentimentos que existem em nossos meninos. Choro e fraquezas mostram que somos humanos. Questionar atitudes machistas de seus amigos, inclusive piadas. A igualdade entre homem e mulher é possível, basta respeitar, basta dar a liberdade de tomar decisões sobre a própria vida. Que a gente possa ter esse equilíbrio e saber que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Vamos ser protagonistas da nossa história e fazer parte dessa mudança? Legal. Então vamos aí fazer uma perguntinha. Eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. Quem é curiosa? Quem aí é curioso?
Eu sou muito curiosa, tá? Então eu vou abrir um parênteses na nossa conversa, trazer para vocês algumas curiosidades. São algumas invenções de mulheres que mudaram o mundo. Eu vou mostrar 10 dessas invenções de um universo de 25 aí que a gente pesquisou. Depois, se vocês forem curiosos e curiosas mesmo, vão lá e pesquisem um pouquinho mais, tá bom? Então eu vou falando e mostrando algumas coisinhas para vocês aí, vamos lá? Então, a primeira invenção, a cerveja. O aquecedor de automóveis. Refrigerador elétrico. O bote salva-vidas. O aquecedor central. O software do ENIAC, que foi o primeiro computador. Escada de emergência. Os painéis solares. A seringa. A máquina de lavar louça. Que demais, né? Curiosidade legal. Né, essas invenções que algumas mulheres trouxeram no mundo, né? Bom, voltando aí às desigualdades sociais, elas se demonstram na dificuldade ao acesso aos direitos e isso se escancarou com a pandemia, vocês não acham? Como eu disse anteriormente, como foi dito anteriormente, principalmente o acesso às oportunidades. Mas quem são as pessoas que na sua maioria estão à margem desses grupos sociais? Bom, os LGBTQIA+, negros e negras, pobres, imigrantes, indígenas. Então, a gente tem que sempre tentar fazer o exercício de nos colocar no lugar das pessoas. Mas aí, o que pode ser feito para aqueles e aquelas que estão à margem, né? Que estão nesses grupos sociais, fazem parte desses grupos sociais? É pensar se vocês gostariam de serem tratados e tratadas assim, né? De forma desigual. Todos e todas nós já passamos por momentos onde a gente se sentiu desrespeitados, desrespeitadas e nos sentimos muito mal. Como vocês se lembram desse sentimento, né? Ruim, então a gente não deve fazer isso com o próximo. Então, a desigualdade social, ela interpõe-se em todos os momentos da vida de uma pessoa, certo? Bom, retomando um pouquinho aí, então, o que eu comecei a falar lá no comecinho sobre gênero, como a gente falou, a desigualdade, então, ela não está relacionada somente entre pessoas que são homens e mulheres, né? E sim a diversidade que vai muito além disso. Vocês me entendem? Como é que a gente poderia utilizar uma linguagem neutra em nosso dia a dia, né? Porque são pessoas como nós, né? Mas que, de repente, não se identificam com o órgão genital ao qual nasceu, né? Então, pessoal, tudo que eu falei até agora é importante, mas o essencial mesmo é que a sociedade respeite a opção de cada um, né? O formato que cada um quer viver, das novas famílias aí que surgem. Então, a gente precisa respeitar. Quando houver dúvida, por exemplo, vocês podem perguntar ou prestar bastante atenção de como no nosso dia a dia as pessoas gostam de ser chamadas, por exemplo. É um exercício interessante, né? É de bom tom, outro exercício, não perguntar o antigo nome, caso a pessoa tenha mudado, né? Pode ser considerado antiético isso. E usar o nome social da pessoa é importante, porque dentro da perspectiva da linguagem, esse é um mecanismo de afirmação de identidade, autoconfiança e autenticidade de todas as pessoas, independentemente de qualquer maneira de viver. Para a diversidade não tem regras universais, certo? Sendo o princípio básico igual de todos, respeito e oportunidade. Todos nós somos seres humanos, falamos disso bastante, a raça humana. E não devemos discriminar ninguém, porque para poder exigir respeito, primeiramente a gente precisa dar o respeito, a gente precisa respeitar. E aí, pessoal, preparados para a nossa proposta de atividade de hoje? Bom, a gente vai construir uma coleta de dados. Então, com a ajuda do seu professor ou da sua professora, vocês vão construir coletivamente uma tabela. Lembra que eu mostrei uma tabela?
com as idades e o gênero de todas as alunas e todos os alunos da sua classe. Faça algumas análises a partir da construção da tabela, tá bom? Como se em sua classe há mais jovens ou adultos, se há mais homens ou mulheres. Após fazer essa separação aí de dados, vocês vão fazer a análise de cada resultado e discutir sobre o porquê desses resultados. Conte pra gente como foi essa experiência e compartilhe. Vocês podem compartilhar nas redes sociais, utilizando a hashtag Saberes em Casa, ou se preferir, vocês podem pedir ajuda aí para alguém, professor, professora, para fazer o envio, vocês mesmos podem, ou mesmas podem enviar através do e-mail ejadoep@guarulhos.sp.gov.br. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. E não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.